Sim, foi animado hoje no Supremo Tribunal Federal, né? Pena que a gente não pôde assistir essa animação toda, porque a sala era fechada, né? Não foi dado acesso à É. imprensa, não deve ser divulgado depois o vídeo, e então a gente precisa acreditar no que aconteceu lá dentro, de acordo com o relato dos advogados, daqueles detalhes, né? E as linhas gerais foram transcritas ali na ata da audiência que foi divulgada depois pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, posicionados frente a frente no STF por quase 2 horas, o tenente-coronel Mauro Cid e o general Braga Neto, eles mantiveram as versões díspares sobre aquela organização do Plano Punhal Verde-Amarelo, que tinha como objetivo assassinar, né, o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Daí ficou essa questão, né? Como faz? Depois da cariação, eles continuam com versões diversas, né? A defesa do Braga Neto anunciou no fim da sessão que vai pedir novamente a anulação do acordo de delação premiada do Mauro Cid, e o argumento é que o Cid, que era o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele teria mentido ao dizer que recebeu do general dinheiro dentro de uma embalagem de vinho para pôr em prática esse plano. Agora, sim, a gente já falou aqui em outros momentos, né, do N2, que dizer a verdade é uma das exigências que são feitas, né, a quem assina um acordo de delação premiada, e em troca o investigado recebe uma série de benefícios, entre eles penas mais brandas do que as penas previstas na lei brasileira em relação a esse crime que teria sido cometido. Agora, o que acontece? Se o delator mente, ele perde os benefícios, mas a delação não cai toda por terra, né? Os outros depoimentos prestados por ele, em outras questões, eles continuam válidos desde que comprovados por alguma outra prova. Agora, é sempre bom a gente lembrar que a delação não é prova, é um meio de obtenção de prova. Tudo que o colaborador diz precisa ser acompanhado de alguma comprovação ou de um caminho para que essa declaração seja validada, seja comprovada. Mesmo que o delator diga a verdade, ele fala toda a verdade, suponha que não tem nenhuma mentira, mas não tenha outro tipo de comprovação em outras provas, então essa fala ela precisa ser descartada da investigação. E a gente já viu em outras investigações no STF, 8 anos atrás, naquele caso da delação da JBS, o STF manteve a delação, então só mentir não é uma causa de tirar a delação de uma investigação. O que precisa acontecer? Precisa provar, por exemplo, que o delator não agiu de total vontade dele, foi pressionado de alguma forma para poder prestar esses depoimentos. E Mauro Cid reitera essa declaração, inclusive hoje ele falou novamente que ele agiu de livre, espontânea vontade, não foi pressionado em nenhum momento a dar essas declarações. Então, assim, é muito pouco provável que a delação dele caia por terra, ainda que ele tenha mentido nessa sessão de hoje, em outras sessões no STF, né, depoimento prestado perante o STF, o depoimento prestado perante a PF. Só que aí fica aí, essa incongruência, né? Um réu fala uma coisa e o outro réu fala outra. O que acontece agora? A investigação vai precisar encontrar novos elementos para poder verificar quem está falando a verdade e quem está falando a mentira.